Preciosas do Grego, volume 1, livro Verão, estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. Autor Rick Renner. 9 de março. Tempos difíceis nos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3, versículo 1. A Bíblia deixa inconfundivelmente claro que nos últimos dias o mundo será cheio de dificuldades como nunca foram conhecidas na história da humanidade. Na verdade, o Espírito Santo estava tão comprometido em garantir que entendêssemos o que ocorrera nos últimos dias, que em 2 Timóteo 3, versículo 1, é como se ele apontasse o dedo profético para 2000 anos no futuro e pronunciasse especificamente o que ocorrerá no fim da era. Paulo escreveu essas palavras por inspiração do Espírito Santo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Observe que esse versículo inicia dizendo: sabe, porém. A palavra sabe é ginosko, a palavra grega para conhecimento. Mas nesse versículo ela é usada no tempo presente do imperativo, o que significa que é uma ordem firme para reconhecer que algo precisa ser conhecido, reconhecido e confirmado. Ter esse conhecimento não é opcional, é obrigatório. O versículo continua: sabe, porém, isto, nos últimos dias. A palavra últimos nesse versículo vem da palavra eschatos, que aponta para o fim definitivo de algo, como o último mês do ano, a última semana do mês, o último dia da semana ou o final definitivo de uma era. Em outras palavras, eschatos não descreve meramente os últimos dias em geral, mas os derradeiros dias. Ela era usada na literatura clássica grega para retratar um lugar extremamente distante, como os próprios confins da Terra. Nesse sentido, ela também significava alguma coisa definitiva. Com a palavra eschatos, o Espírito Santo, através de Paulo, nos leva diretamente até o final da era para abrir nossos olhos e nos ajudar a ver como será o mundo nos momentos conclusivos da era. Paulo prossegue dizendo que tempos difíceis marcarão essa era final. Difíceis é a palavra grega kalepos, uma palavra usada para descrever palavras feias que, quando ditas, são danosas e emocionalmente difíceis de suportar. Ela também é usada em várias peças de literatura para retratar animais selvagens, brutais, incontroláveis, que são imprevisíveis e perigosos. Ela sempre traz consigo a ideia de uma ação, de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa que é cruel, danosa e extremamente arriscada. É a mesma palavra usada em Mateus 8, versículo 28, para retratar os 2 homens possuídos por demônios que eram tão famosos na terra dos Gadarenos. Ali lemos: tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. A expressão "a tal ponto furiosos" se refere à mesma palavra kalepos. Isso significa que os 2 homens possuídos por demônios eram como animais selvagens, cruéis e incontroláveis, completamente imprevisíveis e perigosos. Simplesmente estar na região próxima àqueles homens colocava a vida de alguém em risco, porque esses endemoniados eram kalepos, cruéis e danosos, representando um grande perigo a qualquer um na região.
Levando em consideração as definições de todas essas palavras, 2 Timóteo 3, versículo 1 poderia ser interpretado do seguinte modo: vocês devem saber enfaticamente o que eu estou prestes a lhes dizer. Na última parte dos últimos dias, no fim definitivo da era, tempos dolorosos, prejudiciais, perigosos, imprevisíveis, incontroláveis e extremamente arriscados virão. Considerando os eventos que abalaram o mundo nos últimos anos, não deveríamos ficar chocados em ouvir que esse é o significado de 2 Timóteo 3, versículo 1. Tempos perigosos, prejudiciais e extremamente perigosos já chegaram. Estamos vivendo em uma geração que enfrenta ameaças mundiais que nenhuma outra geração conheceu. Como sempre, o Espírito Santo estava correto no que estava tentando nos dizer. Mas por que o Espírito Santo nos adverte quanto a esses eventos? Suas advertências proféticas se destinavam a nos assustar ou a nos encher de medo? Não. O Espírito Santo, como sempre fez, queria preparar o povo de Deus para que pudesse estar espiritualmente alerta e pronto para ministrar às pessoas que sofrerão danos em resultado dos eventos que dominarão o mundo no fim da era. De acordo com 2 Timóteo 3, versículo 1, estamos vivendo em uma era que será marcada por eventos mundiais perigosos. Portanto, sejamos sábios, protegendo nossa mente, os membros de nossa família e todas as outras áreas de nossa vida, renovando nossa mente com a palavra de Deus. Em vez de nos escondermos com medo, vamos buscar a perspectiva de Deus sobre o que deveríamos estar fazendo a fim de ajudar as pessoas que têm sido vítimas desta era. Vamos nos mover com o poder de Deus e estar prontos para ministrar àqueles que têm sofrido por causa dos tempos em que vivemos. Faça esta oração comigo hoje. Senhor, Tu me designaste para viver nestes últimos dias de acordo com Teu grande plano. Por estares no comando da minha vida, sei que não foi um engano eu estar vivo nesta geração. Considerando que estes dias têm muito mais riscos do que qualquer outra geração experimentou, preciso de fé para enfrentar esses tempos vitoriosamente. Preciso de sabedoria para ministrar a outros que estão feridos e machucados. Então hoje te peço que me ajudes a abraçar este tempo como uma parte do meu destino e a me tornar forte na fé para que eu possa estender a mão àqueles que estão perto de mim e que precisam de ajuda espiritual. Ajuda-me a reconhecer a necessidade deles e a saber exatamente como devo agir para ajudá-los. Assim eu oro em nome de Jesus. Faça esta confissão de fé comigo hoje. Declaro pela fé que fui escolhido e equipado para viver nesta última geração. A palavra de Deus protege minha mente, minha família e tudo que faz parte da minha vida. Renovarei minha mente com a palavra de Deus e buscarei a perspectiva de Deus, sobre a qual é seu papel para mim nesses últimos dias. Assim, serei uma bênção e ajudarei as pessoas que têm sido vitimadas por esses tempos difíceis e penosos. Em vez de me esconder com medo, me moverei com o poder de Deus e ficarei sempre pronto para ministrar àqueles que têm sofrido por causa dos tempos em que vivemos. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas 3 questões comigo. Primeira questão: você está dando ouvidos à advertência do Espírito Santo e estado espiritualmente alerta nesses últimos dias? Segunda questão: se Deus lhe pedisse para ministrar a alguém que está sofrendo, você se sentiria preparado para ajudar essa pessoa? Como você pode estar mais bem preparado? Terceira questão: você se sente vencido pelo medo ou cheio de fé quando contempla o que será necessário para enfrentar os desafios da nossa geração? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada diária de reflexão.
Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.